Raíssa Moreira Lima Mendes Muzarra, pesquisadora da ESA, da Escola Superior de São Paulo. É uma honra ter aqui conosco essa turma que vai falar conosco sobre direito, discriminação e diversidade, ensino e práticas jurídicas formadoras, dentro do simpósio de educação jurídica, educação e práticas jurídicas, promovido por essa instituição. E a nossa gravação vai ser transmitida posteriormente pelo YouTube, então eu peço que quem estiver nos assistindo posteriormente retome as outras discussões anteriores e continue acompanhando o nosso simpósio através dos mesmos links do YouTube sequenciais. A nossa turma hoje é composta pela professora Cecília Barreto de Almeida, pela professora Clio Radomsler, pelo professor Arthur Rovério Soares, pelo professor Daniel Lucas Dejavich Biagio e pela professora Mariana Mitico. A professora Cecília Barreto de Almeida é doutoranda e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, onde se graduou em 2016, foi aluna e colaboradora da Escola de Formação da Sociedade Brasileira do Público, pesquisadora do Grupo Constituição, Política e Instituições, USP, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na Academia, GPEA, e do Núcleo Direito, Discriminação e Diversidade, DDD, vinculados à USP, integrante do Instituto Rodrigo Mendes, IRM, onde trabalha com a inclusiva. Radomsler é doutoranda e mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também se graduou em Direito. Atualmente é líder de projetos de ensino e pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, CEP, da FGV. Coordenadora do Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade e do Laboratório de Docência em Direitos Humanos, LabDoc, da Faculdade de Direito da USP. Arthur Rovério Soares é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador também do Núcleo Direito, Discriminação e Diversidade e advogado no escritório Carina Quito. Daniel Lucas Dejavich da Direito Luiz Gama, coordenador do Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade. Mariana Michiko Nomura é graduanda na Faculdade de Direito da USP, estagiária de pesquisa na Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade. Nossas participações aqui, enquanto advogadas e enquanto pesquisadoras da ESA, são compostas por mim, Raíssa, que sou advogada, graduada em Direito pela Faculdade de Santa Terezinha, no Maranhão, pesquisadora na Escola Superior de Advocacia, sou pós-graduada em Direito Público, mestre em Ciências Sociais, Sociologia e Antropologia e doutora em Ciências Sociais e Sociologia pelo Programa de Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará. Também sou pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, no PROCAM, vinculado ao Instituto de Energia e Ambiente. E a professora Renata é mestre pela Universidade 9 de Julho, pesquisadora da Escola Superior de Advocacia, e foi coordenadora adjunta do Núcleo de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico do IBCCRIM, pela Universidade de Castilha de La Mancha, em Negociação, Conciliação e Mediação e Resolução de Conflito, e pós-graduada pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Também mestre em Direito pela Universidade 9 de Julho. Então, eu inicio nossa palestra, nosso debate hoje, passando a palavra à professora Cecília Barreto de Almeida para a mediação inicial e apresentação do debate. Professora Cecília. Muito obrigada, Raíssa, pela apresentação de todas nós. Queria começar agradecendo ao convite. Então, agradecendo ao Eric, que nos estendeu esse convite, concedeu essa oportunidade para que a gente pudesse dialogar um pouco sobre as práticas que fazemos no Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, e agradecer também a você, Raíssa, Renata, pela presença aqui, por todo auxílio e colaboração para que esse debate pudesse acontecer e para as trocas que a gente vai poder ter a partir de agora, né?
Então, agradeço à ESA também pela promoção desse tipo de discussão, que é de extrema relevância, a gente pensar o ensino jurídico e, principalmente, a gente repensar o ensino jurídico e as práticas. E, como você mencionou, vou fazer aqui uma breve abertura e a gente vai fazer uma discussão a partir de algumas perguntas norteadoras. Então, esse vai ser mais ou menos o formato desse debate. O núcleo Direito, Discriminação e Diversidade tem como objetivo pautar a temática de pedagogias decoloniais, antidiscriminatórias, dentro do ensino do direito. Essa é uma das coisas com as quais a gente se preocupa. E aí, queria só contextualizar porque a gente... qual que seria aqui a questão para a gente começar esse debate, né? A gente está dentro de um tema maior de ensino e práticas jurídicas. E quando a gente pensa, queria que todas as pessoas que estão nos assistindo fizessem esse exercício também, de pensar como é a sua graduação, se você está na graduação, ou como foi a sua graduação, se você está em outro momento da carreira acadêmica agora, no mestrado, no doutorado, numa pós, lato sensu. O ensino do direito, a gente costuma ter em diversas faculdades, né, experiências de aulas que são bastante dogmáticas, aulas que que muitas vezes são expositivas, em que toda a dinâmica está centrada na figura do docente, que prepara a aula e fala aquele tempo todo, né, durante todo o momento da aula. Eventualmente tem alguns seminários em que a gente discute alguma questão ou outra com alguma profundidade, e também podemos, por exemplo, né, discutir um texto, e esses momentos de seminário também podem ser conduzidos por monitoras ou monitores, às vezes não são os próprios docentes da disciplina que conduzem. Então, queria propor essa reflexão, ver se vocês se identificam com esse cenário breve que eu estou traçando aqui. Essa, pelo menos, foi a minha experiência enquanto graduanda na Faculdade de Direito da USP. Então, tive majoritariamente esse tipo de cenário, de aulas expositivas, de seminários. E nesses contextos, é muito difícil a gente ter dentro da sala de aula a própria prática jurídica. Então, eu tive poucas oportunidades de pensar modelos, de pensar a partir de problemas, de construir projetos para tentar solucionar questões, para tentar identificar problemas sociais e propor respostas para isso. Eu tive poucas oportunidades de fazer isso dentro da sala de aula. E eu sempre busquei essas oportunidades fora da sala de aula, pensando aqui no tripé universitário, né, buscar dentro de grupos de pesquisa, em atividades de extensão, em núcleos de práticas jurídicas. E a proposta do DDD, que a gente quer conversar com vocês hoje, como é que a gente poderia trazer essa prática para dentro do ensino, e não só uma prática forense, uma prática de pensar como eu faço uma peça, ou como eu reajo em determinada situação, mas como eu desenvolvo habilidades, como empatia, como eu construo uma comunidade, enfim, dentro daquele contexto de ensino, como eu desenvolvo uma habilidade de pensamento crítico. Então, essa prática jurídica e as habilidades que o advogado ou advogada precisam hoje, não só, né, juízas e juízes, promotoras e promotores, vai muito além de saber um modelo para elaborar uma peça, vai muito além de saber fazer uma pesquisa jurisprudencial. Tem muito mais coisas para a gente poder discutir, para a gente formar, de fato, um profissional, uma profissional que sejam cidadãos e cidadãs que estejam preparados e preparadas
para transformarem o seu entorno, para lidarem com soluções e com questões, com problemas, e trazerem soluções criativas para casos complexos, para lidarem com uma realidade que muda a todo tempo. Em 2019, no fim de 2019 e início de 2020, a gente não sabia que ia ter que lidar com uma questão sanitária tão complexa, tão vulnerabilizante quanto a que a gente está passando agora com a pandemia. E como a gente preparou os nossos advogados, as nossas advogadas, como a gente preparou o nosso sistema de justiça para lidar com isso, para enfrentar esse tipo de situação de calamidade, enfim, de transposição para um modelo virtual em muitos aspectos, como a gente se prepara para atender as pessoas que chegam até a gente enquanto profissionais do direito, com acolhimento, com afeto, porque as pessoas estão sofrendo, estão trazendo questões que são profundas da sua existência, não é um número de processo, não é uma tese jurídica, não é uma súmula, é uma pessoa com uma questão na sua vida para ser resolvida, né? Então, é dentro desse cenário que a gente começa a pensar e começa a se perguntar quem é a pessoa que a gente está formando nos nossos cursos. E, principalmente, quando a gente começa a considerar quem são as pessoas que estão ingressando também. Quando a gente tem poucas políticas de ação afirmativa, de cotas, quando a gente tem um cenário em que, especialmente em cursos em universidades públicas, a gente tem um cenário de elitização de cursos de direito, a gente acaba tendo uma trajetória acadêmica que pode ser da elite para a elite. Formar pessoas que vêm da elite para seguir na elite e atender a elite. E aí a gente tem visto essas mudanças, né, a aprovação das cotas, o reconhecimento da sua constitucionalidade, outros tipos de ações afirmativas, para que a gente possa diversificar o nosso corpo discente dentro das instituições de ensino. E quando a gente está dentro desse cenário diverso, é muito comum que professoras ou professores indiquem, mas o público é muito diverso, eu não sei o que fazer, as pessoas têm perfis muito diferentes, tem gente que fala inglês, tem gente que não fala, eu posso pôr na minha bibliografia, tem gente, é normal, tem gente que fala mais, tem gente que fala menos mesmo, faz parte da personalidade das pessoas. Será que é? Será que é meu papel estimular a participação enquanto docente, ou enquanto monitor ou monitor, estimular a participação para que as pessoas tenham oportunidade de se desenvolver em sala de aula? Esse também é um papel do ensino do direito, considerando que muitas das nossas atividades são em interlocução com outras pessoas. Aqui só para dar um exemplo de desafios que são colocados e de sensos comuns também que são indicados, né? Qual a dificuldade de lidar com a diversidade em sala de aula, situações de discriminação. Então, convido também as pessoas que estão nos assistindo a refletirem se elas próprias já passaram ou vivenciaram em sala de aula alguma situação de discriminação, alguma situação em que alguém tenha ou usado um termo inadequado, um termo inapropriado para se referir a outra pessoa, a um grupo de pessoas, um exemplo com estereótipos, seja de gênero, de raça, de sexualidade, outros aspectos, né, não se sentir representada no corpo entre o corpo de professoras e professores, ou na bibliografia do curso. A gente tem aqui muitos elementos que podem ser trazidos e que vão evidenciar que a questão da diversidade e da discriminação está aí. Está na sala de aula, e a gente precisa olhar para isso, e a gente precisa pensar o ensino e a nossa prática a partir disso. Então, com essa contextualização inicial, né, com esse problema com o qual a gente tem que se defrontar, que na verdade nos traz um potencial muito grande de transformação, é que a gente queria dialogar. Queria começar aqui nessa mediação propondo uma pergunta para a Clio, se ela puder nos introduzir um pouco, contar a história do DDD, esses objetivos que são colocados para o grupo. E aí essa pergunta, por que a gente precisa transformar o ensino do direito? Né? Considerando esse cenário que a gente tem, qual é o motivo, a justificativa que a gente teria para pensar em transformá-lo? Obrigada, Cecília, obrigada a todos, é um prazer estar aqui,
o Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, ele surgiu justamente com essa vontade, essa urgência de olhar para o ensino do direito e pensar como a gente precisa ainda de muitas transformações nesse ensino, e ele surgiu em 2016, então esse ano acabou de fazer 5 anos de existência do projeto. Ele foi criado pelo professor Conrado Rubner Mendes, que é professor da Faculdade de Direito da USP, junto com 2 alunas de pós-graduação, eu, que tinha acabado de ingressar no mestrado na época, e a Luísa Andrade Correia, que estava no doutorado, e a gente tinha 2 grandes preocupações, questionamentos que a gente queria muito refletir com esse projeto de extensão e buscar projetos para transformar o ensino do direito. E a primeira grande preocupação é a quase completa, que é como a gente via naquela época, a ausência do tema da discriminação no currículo da Faculdade do Direito. Então, a gente se questionava como em uma sociedade tão estruturalmente discriminatória como a nossa, em que as pessoas elas têm oportunidades de acesso a direitos, a bens sociais, desiguais em função da classe social, do gênero, da raça, da sua orientação sexual, como nesse contexto a gente passar a graduação toda, inclusive incluindo o mestrado, sem que nas disciplinas obrigatórias e optativas fossem debatidos de forma profunda questões de discriminação. Né? Então, eu pesquisava o tema da discriminação e precisava buscar nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, recorrer aos coletivos, o coletivo feminista, tinha um coletivo de estudantes negros, mas na grade curricular, esses temas eles estavam bastante ausentes. E o que a gente via é que, para além de disciplinas optativas que pudessem aprofundar nesse tema, isso também foi um dos objetivos do DDD, de trazer uma disciplina optativa sobre direito e discriminação. A gente achava importante que nas disciplinas obrigatórias, como direito constitucional, direito penal, questões de discriminação, elas não fossem tratadas como acessórias, né, como uma aula pontual de Lei Maria da Penha, ou uma aula pontual de cotas, de ações afirmativas. A gente achava muito importante, né, trazer para o currículo da Faculdade de Direito a ideia de que as questões raciais, de gênero, de orientação sexual, as questões das pessoas com deficiência, das comunidades tradicionais, elas deviam ser enquadradas como problemas estruturais, né, problemas sérios, que elas são refletidos de diversas formas, em vários espaços do sistema de justiça. Então, ser tratado dessa forma transversal, incorporado de forma como um olhar estrutural nessas disciplinas. E o que a gente via é que isso não acontecia, e quando esses temas eram tratados, então, ou era dessa forma mais pontual, ou eles eram tratados, e aí é muito triste dizer, mas de forma discriminatória ou estereotipada, com falas de professores que minimizavam o quanto os efeitos do crime de estupro na vida das pessoas, ou que questionavam vítimas que denunciavam estupro, por exemplo. Tivemos professores que questionavam a constitucionalidade da união homoafetiva em sala de aula, e esses são exemplos reais que a gente foi ouvindo durante o nosso projeto, ouvindo dos alunos nas iniciativas que a gente foi fazendo e vivenciando. Então, para a gente era muito importante buscar que problemas que fossem relevantes e urgentes para grupos historicamente discriminados fossem tratados com essa relevância dentro da grade curricular. E como a SESI contou, para a gente essa ausência, na verdade, ela é cheia de significados, né? Significados sobre qual que é o papel da universidade, como a gente entende o papel da universidade, que tipo de profissional do direito a gente quer formar e que tipo de conhecimento a gente entende como válido, né? E para nós esses eram grandes questionamentos que a gente tinha que pensar quais eram os objetivos de aprendizagem que estavam sendo valorizados, né? Que tipo de conhecimento. E aí não só nessa questão do conteúdo, mas também e principalmente a gente achava importante a gente refletir sobre metodologia de ensino, que infelizmente a gente ainda tem pouca reflexão sobre metodologia de ensino dentro dos espaços da Faculdade de Direito. E o que a gente vê é que a nossa metodologia de ensino, que o espaço da sala de aula, ele é um espaço que também de reprodução de discriminações. Então, eu até queria mostrar para vocês resultados, né, dinâmicas que a gente fez em disciplinas no ano passado, para vocês verem, né, o DDD surgiu em 2016, mas como a gente ainda tem bastante a caminhar nesse sentido, porque isso são relatos de alunas do ano passado. Então, a gente fez num curso lá na Faculdade de Direito da USP com
com isso foi o GPE, que é um outro coletivo também que trouxe, a Cecília estava lá, e ela trouxe essa questão e perguntou para 100 alunas, eram cerca de 100 alunas e alunos, em 3 palavras, como elas se sentiam geralmente em sala de aula na faculdade. E a maior parte das alunas, a grande maior parte, eram mulheres. E aí, vocês verem que nessa nuvem de palavras, quais são as palavras que estão mais em destaque. Então, tímida, insegura, intimidada, insuficiente, envergonhada, burra, ansiosa, cansada, perdida. Então, acho que uma das principais práticas pedagógicas é você pensar quem é o meu aluno, quem é minha aluna, como ele vai se sentir durante o curso, como eu faço um curso que seja significativo para ele, e o que a gente vê aqui é que a gente está criando um ensino do direito que os nossos estudantes, as nossas estudantes, elas se sentem intimidadas, burras, ansiosas, cansadas, tímidas. E aí a gente fez um outro questionamento, num outro curso, aí no curso de Direito e Discriminação, que o DDD ajuda a organizar, e esse tem 60 alunos, mais ou menos, e aí é mais igual entre mulheres e homens, e a gente perguntou, quais palavras caracterizam o ensino jurídico para você? E aí as principais palavras que apareceram aqui dos nossos alunos foi tradicional, formalismo, hierarquia, autoridade, conservador, tradição, elitista, dogmático, masculino, possibilidades, que também é importante a gente olhar, monótono, mudança, antiquado. Então, essas foram algumas das palavras que apareceram. E aí a gente também perguntou para eles, né, quais palavras representam como você acredita que o ensino jurídico deveria ser. E aí a gente ouviu, né, inclusivo, as palavras que aparecem em destaque são as que mais pessoas escreveram. Crítico, transformador, emancipatório, democrático, horizontal, né? E aí, para a gente refletir o quão distante a gente está desse ideal, o quanto a gente concorda com isso, o quanto a gente quer lutar para isso, o que a gente precisa mudar para realmente ter um ensino jurídico inclusivo, transformador, horizontal, acessível. E aí, para a gente do DDD, era muito importante olhar, entender a metodologia de ensino que estava na faculdade de Direito e buscar, pesquisar novas práticas pedagógicas que pudessem trazer esse ensino, esse ideal de ensino jurídico para dentro da faculdade, porque a gente não tinha experimentado isso. Então, era muito importante a gente estudar e a gente mesmo criar essas práticas. Então, a gente queria trazer esse exercício criativo e a gente queria refletir, será que é possível ter prazer dentro da sala de aula, ter alegria, ter afeto, como a Cecília falou, porque o que a gente via na sala de aula é que a única voz ouvida era do professor, né, era a voz que estava, só voz, a voz que estava permanente dentro dessa sala de aula, né, que é majoritariamente realizada com métodos expositivos, e geralmente essa voz ela é masculina, ela é a voz de um homem branco, de meia idade, e porque na faculdade de Direito da USP, infelizmente, a gente só tem 18% de professoras mulheres e só uma professora negra. Então, realmente uma ausência dessas outras vozes, dessas outras perspectivas dentro da sala de aula, e o que a gente via é que alguns poucos professores que criavam metodologias mais participativas, muitas alunas se sentiam desconfortáveis em sala de aula porque sentiam que outros alunos eles interrompiam as falas delas, eles invisibilizavam as falas que elas tinham, e outros estudantes de grupos discriminados, eles se sentiam muitas vezes que os professores e os colegas traziam referências sem explicar, como se todo mundo tivesse as mesmas referências, ou traziam frases como todos vocês precisam aprender alemão, fazer intercâmbio, considerando que todo mundo tivesse essa oportunidade. Então, uma falta de atenção para as diferentes e uma falta de reconhecimento e valorização das diferentes trajetórias, das diferentes perspectivas, e para tentar trazer um espaço de sala de aula em que os alunos e as alunas eles pudessem se desenvolver o seu pensamento crítico, porque o que a gente via era realmente uma expectativa de que eles apenas reproduzissem o conteúdo que era passado por aquela autoridade em sala de aula que tinha o conhecimento verdadeiro e correto a ser passado e transferido. Então, eram questões que a gente achava muito importante trabalhar. E são questões que até hoje a gente vem trabalhando, porque não é fácil você pensar como criar uma cultura de sala de aula em que a gente consiga desenvolver empatia e que a gente consiga olhar, né, e se sentir confortável para participar, mas ao mesmo tempo encorajado, porque o aprendizado é você sair da sua zona de conforto, é você estar aberto para ouvir novas questões, você participar, não é fácil muitas vezes, né, você se desenvolver, você colaborar,
Então, como criar um espaço para atingir esses objetivos e para também discutir questões de discriminação que são muito sensíveis. E se a gente quer discutir com profundidade, com seriedade, a gente precisa dessa sensibilidade, desse cuidado e dessa atenção para os nossos alunos e alunas, ainda mais num contexto como o de hoje. E uma vez no Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, um grupo de alunos ele quis fazer um formulário para discutir questões de saúde mental. E não era um tema que a gente estava trabalhando no grupo ainda, mas o grupo de alunos queria trazer esse tema e primeiro fez uma pesquisa sobre essas questões. E o que a gente viu, a gente ficou muito surpreso com a quantidade de alunos e alunas que falaram que tinham questões graves de saúde mental e que a faculdade estava prejudicando eles nesse sentido e que eles não sentiam que eles tinham um bem-estar emocional dentro da faculdade, e foi algo tão forte para o nosso grupo que a gente decidiu incorporar isso como também um dos nossos pontos de estudo, pontos sensíveis, porque o que a gente vê é que isso é um problema muito sério e relevante, está muito relacionado com a discriminação também, enquanto estudantes que vêm de grupos historicamente discriminados se sentem pertencentes ao espaço da faculdade. Então, eu acho que esses eram um pouco os dois pontos, os dois objetivos do Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, tanto trazer o tema da discriminação para o currículo da Faculdade de Direito de forma transversal, e com essa profundidade, entendendo que são questões estruturais, como repensar a metodologia de ensino para que a gente possa ter um espaço de desenvolvimento, para que a gente possa trazer novos objetivos de aprendizagem, para que a gente possa desenvolver habilidades e principalmente para que a sala de aula possa ser prazerosa, para que a gente possa se sentir bem, para se expressar, para compartilhar experiências e para que a gente possa se escutar realmente, não só escutar quem é a autoridade ali em sala de aula. Então, sobre o DDD, não sei se alguém mais quer comentar um pouquinho sobre os nossos objetivos, mas é esse que eu queria compartilhar com vocês. Eu achei excelente, Clio, todas as pontuações que você trouxe, enfim, e trazer esses relatos, né, tanto da disciplina de Direito e Equidade de Gênero, quanto da disciplina de Direito e Discriminação, da gente poder olhar para isso nesse aspecto e mostrando, né, olha como isso está aparecendo, olha quais são as sensações, as percepções. Você mencionou o GPEA também, né? A gente tem essas pesquisas sendo produzidas na faculdade para buscar transformar também essas impressões e percepções em dados, a gente poder olhar para isso e olhar para isso com seriedade. É o que você mencionou, a gente está diante de uma realidade diversa, a gente quer ouvir mais vozes, os alunos e as alunas têm essa demanda, estão trazendo essa demanda, estão provocando professoras e professores, monitoras e monitores e a própria instituição para se mobilizar e atender a essas pautas e as nossas necessidades também de sermos valorizadas e valorizados em sala de aula, né? Acho que é um pouco do que você trouxe, de reconhecer essas experiências, essas trajetórias diversas, da gente reconhecer que a gente não é uma página em branco, que a gente não vem para o banco da faculdade sem ter uma história anterior e sem ter nada que possa ser compartilhado, né? Reconhecer que a gente pode aprender umas com as outras, uns com os outros, isso é muito, muito legal. Arthur? Obrigado, Ceci. Eu acho as falas de vocês foram maravilhosas, assim, né? Eu queria endossar muito tudo que vocês falaram. E eu lembrei muito agora, especialmente no finalzinho dessa fala, Ceci, de como o Paulo Freire, que é assim, uma grande referência para a gente, fala em reconhecer a incompletude, né, da gente enquanto sujeitos, né? E aí tanto a incompletude do professor quanto dos alunos, né? E buscar o ser mais. Então a gente sempre buscar em conjunto, assim, né, essa libertação, essa formação, esse conhecimento que a gente constrói junto. Então, isso é também muito importante para a gente, mas inicialmente eu me inscrevi para falar, na verdade, porque eu queria comentar um trecho especial assim, da fala da Clio, que ela mencionou como a gente reconhece a importância da metodologia, né? E eu acho isso muito, muito importante, porque a gente vê frequentemente muitos professores, muitas professoras inserindo bibliografias antidiscriminatórias, né? Inserindo referências anticoloniais, referências antidiscriminação,
nas bibliografias, nas emendas dos cursos, mas isso não reflete nas práticas dos cursos, né, na prática pedagógica em si. E a prática pedagógica é um grande instrumento também que pode ser empregado para a libertação, quanto pode ser empregado para a opressão, né? Da mesma forma que a teoria também pode ser uma teoria reacionária ou uma teoria libertadora, curativa, a prática pedagógica, a metodologia, ela também tem também é essa faca de dois gumes, né? Então é muito importante a gente sempre pensar nisso, porque eu acho que às vezes acaba sendo muito pesado o lado da bibliografia, né, das referências, e a metodologia fica um pouco para trás, exatamente pelo pouco espaço que a gente tem no direito para pensar mesmo em ensino, para pensar em pedagogia, em metodologia. Então, para a gente é muito importante ressaltar isso, que é uma coisa que fica para trás não só na sala de aula, mas também, na minha opinião, assim, na minha experiência pessoal, em muitas extensões, muitos grupos de estudos que acabam reproduzindo modelos de sala de aula, né? Então, é uma leitura de um texto, uma roda, uma discussão, sem nenhuma dinâmica, sem nenhum método pedagógico inovador que tente provocar as alunas, os alunos para pensar de outras formas, para enxergar outras vozes, outros sujeitos, outras experiências, para compartilhar isso, para criar uma comunidade, para fortalecer laços, enfim, todas essas coisas que são tão importantes e tão esquecidas, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar em metodologia, é muito legal ter esse espaço aqui para a gente também ter essa conversa. Eu me inscrevi também, obrigada pela oportunidade, pelas falas. Eu me inscrevi também só para pontuar que essa questão que foi retratada pela Clio, não só como bem o Arthur apontou, que envolve metodologia, né, uma transformação revolucionária mesmo, quando vocês chamam a palestra de experiências transformadoras, e isso eu acho que não há outra palavra que defina, essa transformação que acontece, ela vem acompanhada dessa questão metodológica, dessa mudança de papéis, esse auto-observar, né, do professor em relação ao aluno, vice-versa, e também eu e a Renata, podemos justificar ou testemunhar, né, uma saída após a educação jurídica dessa reprodução da desigualdade, como a Clio apontou das palavras, né, de como as alunas se sentiam em sala de aula, como elas expuseram isso na nuvem de palavras, como isso se reproduz depois nas práticas jurídicas, né, pós-faculdade. Então, e até mesmo no ensino, na educação continuada, a gente vê na ESA, a gente fez uma super pesquisa recentemente sobre ocupação de espaços de poder, tanto na magistratura quanto na advocacia. Então, hoje nós somos maioria, né, mulheres advogadas e formandas em direito, já somos maioria, e a ocupação de espaços de poder, ela não acompanha essa maioria, né? Então, tem mudanças que elas são necessárias. Eu acho que pensar sobre isso, estar trabalhando isso já na faculdade é primordial para que esse olhar esteja atento para essa transformação depois não só eu não falo mais mercado de trabalho, eu já mudei, agora eu falo mundo do trabalho, né? No mundo do trabalho, né? Para que a gente se prepare para esse mundo de trabalho já com esse enfoque de onde viemos, que reprodução nós tivemos, né? Como isso vai parar, quando nós vamos realmente transformar, quando inicia essa transformação. E, no mais, parabenizar ao núcleo de pesquisa, a vocês e a toda a dedicação que vocês tiveram, e a coragem, né, de começar isso dentro da Faculdade de Direito, uma faculdade tão tradicional, e parabéns, e continuo aqui escutando. Eu vou aproveitar que todo mundo já está falando, também vou tentar trazer alguma contribuição. Inicialmente, eu quero parabenizar, né, pesquisa muito importante, o trabalho também que vocês fizeram muito importante. Recentemente, eu comecei a dar uma estudada na grade de ensino das universidades de direito aqui de São Paulo, e a temática de raça e gênero, que é uma das que mais me chamam a atenção, é uma das que menos constam realmente no ensino jurídico, né? Não é uma preocupação, apesar de ser necessário que o ensino jurídico consiga enxergar estas situações que são muito estruturais na sociedade. E
Eu fico pensando, porque essas coisas são coisas que vão reproduzindo muito. Teve um estudo que eu fiz sobre a questão do reconhecimento do TJ, dos crimes de racismo. E há uma dificuldade muito grande, assim, até espantoso ver como que é difícil conseguir enxergar essa coisa, essa questão. Então, eu ressalto, é muito importante, né, o que vocês estão fazendo. Acho que é necessário, sim, continuar e ampliar isso, porque eu acho que são estruturas muito fortes e se não, esse trocar de pés, como falou a Raíssa, só mesmo por meio dessa reflexão. E também eu acho que uma coisa que eu chamo a atenção é a necessidade de trazer estes sujeitos para o centro do debate. Eu acho que é necessário ainda muita inclusão dessas pessoas, porque eu acho que nada melhor, né, do que ter mais essa representatividade para estar ali, falar ali e estar cada vez mais presente. Gente, obrigado. Gostei muito das falas. A gente que agradece esse diálogo, enfim, poder ouvi-las, ouvir as experiências de vocês, ouvir o que vocês estão fazendo aqui na ESA também. Eu acho que é bem essa prática de a gente começar em todos esses lugares a refletir esses diferentes espaços de ensino, diferentes espaços, seja dentro da universidade ou fora, dentro do estágio, repensar essas práticas. E aí, queria convidar o Arthur para contar, ele pontuou na fala da Clio, quis ressaltar esse aspecto das práticas que são relevantes, da metodologia. Conta para a gente um pouco, Arthur, como que são as nossas práticas no DDD, para a gente poder compartilhar com todo mundo o que a gente tem feito para transformar um pouco o ensino do direito. Obrigado, Céci, por passar a palavra. A gente pensa muito em metodologia, né, como eu comentei antes, que é uma coisa muito importante, e acho que, como eu falei também antes, né, reforçando, a teoria, ela pode ser uma forma de libertação, uma forma de curação, assim, né, de cura, ela pode ser curativa, que é uma coisa que a gente pensa muito nisso, mas para ela ser curativa, para ela ser uma forma de libertação, você precisa empregar a teoria de uma certa forma, né? E aí é nesse sentido que a gente reflete muito sobre a união entre teoria e prática, porque para a gente, quando a teoria ela é empregada para libertação, ela é empregada para curar, para realmente olhar para outros sujeitos, né? Para dar voz, para mesmo a sujeitar as pessoas, né, e não reificar, né, e não alienar. Quando é uma teoria libertadora mesmo, ela está super alinhada com a prática sempre, né, e é por isso que a gente tem uma visão muito de uma pesquisa ativa, uma visão prática, né, então uma visão muito voltada para o conceito de praxis mesmo, e quando a gente faz os nossos encontros, a gente não endossa de maneira alguma esse modelo de sentar em círculo e conversar sobre um texto e ficar se atendo à letra do que está escrito lá, ao autor, às citações, a uma troca de ideias, né? Então, a gente fala muito da presença do corpo, do reconhecimento das pessoas como sujeitos completos, né? E ali presentes. Então, as nossas práticas, elas refletem muito o que a gente acredita, nossos objetivos. E uma das nossas práticas é a realização de formações, né? Geralmente no primeiro semestre, mais ou menos, dos encontros do núcleo, a gente realiza um pacotão assim, de formações em temas que são do nosso interesse, em temas que a gente quer estudar, mas mesmo formular uma base mesmo, né? Para a gente poder ter uma prática com um embasamento teórico adequado, né? Uma prática que faça sentido e que seja produtiva e que provoque essa transformação coletiva, essa transformação no ensino, porque a gente acredita muito que para transformar as coisas a gente precisa saber o que a gente quer colocar no lugar, então não adianta só olhar para o ensino jurídico e falar, nossa, nossa experiência na faculdade é muito ruim, nossa experiência é uma experiência discriminatória, é uma experiência bancária, uma educação verticalizada, hierárquica, e virar aí uma fatalidade, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente não quer olhar para essa realidade e falar, nossa, ela é uma realidade realmente muito ruim, não é o que a gente gostaria, mas infelizmente não tem como fazer nada. Não é isso que a gente quer de forma alguma. A gente quer falar, olha, vamos
buscar alternativas, né? E buscar alternativas envolve esse trabalho teórico e prático e esse trabalho coletivo, porque achar alternativa sozinho é impossível, assim, não tem como a gente buscar novas realidades sozinho. Então, as formações, elas são essa troca de ideias, esse diálogo que a gente tem entre a gente, e a gente, pensando muito na autonomia também, a gente acaba se subdividindo em grupinhos, assim, geralmente são trios, às vezes 4 pessoas juntas para organizar um encontro, e isso não fica a cargo da coordenação, nem nada do tipo, a gente reveza. Então, todas as alunas que fazem parte do núcleo são responsáveis por encontros diferentes e facilitando a formação dentro de algum tema específico. E essas formações sempre são empregadas com dinâmicas, né? Então, a gente busca novas práticas de ensino que permitam que a gente, mais do que discuta o texto, né, viva aquela teoria, vivencie mesmo o texto e o que a gente aprendeu com o texto e o que a gente ainda está aprendendo, né, e vai aprender durante o encontro mesmo. Então, a gente gosta muito de usar materiais, assim, quando a gente estava presencialmente, a gente usava muita cartolina, post-it, às vezes a gente desenhava nos encontros. São muitos métodos que a gente vai criando, assim, de forma criativa, espontânea mesmo, conversando e tentando empregar os conceitos dos textos. Acho que seria legal a gente trazer alguns exemplos. Eu posso começar com algum exemplo de uma formação que eu tenho um carinho especial e o pessoal pode ir seguindo também, só para ficar um pouco mais concreto, eu acho, porque é um pouco difícil falar disso de uma forma abstrata, porque as formações elas têm esse teor muito feito à mão, assim, feito sob medida, porque depende muito do texto que a gente está lendo, depende muito da formação do grupo, né, da composição, das pessoas que estão organizando, tudo isso tem que ser muito bem pensado antes da formação, e não tem muito uma fórmula secreta, assim, uma receita de bolo. Então, acho que seria legal a gente trazer alguns exemplos. Eu lembro muito de uma formação, assim, especial, que eu acho que foi muito inovadora, assim, foi muito revolucionária. Tem um texto que a gente leu algumas vezes já no DDD, do Miguel Arroyo, que chama Outros Sujeitos e Outras Pedagogias, e ele fala muito da relação dos homens com a natureza, das mulheres com a natureza, né, essa relação entre seres humanos, natureza, essa cisão entre o que é o homem e a natureza, essa cisão entre mente e corpo, né, essas dualidades que a gente tem. E a gente organizou uma formação, eu estava no grupo nessa formação especial que estava organizando, e a gente organizou uma dinâmica que era, a gente levou um vaso, de verdade, assim, um vasinho de planta com terra, tudo, para o encontro, no meio de uma sala, assim, da Faculdade de Direito, uma coisa muito excêntrica, mas muito gostosa também de vivenciar. E aí eu pedi para uma amiga minha comprar sementes e eu não sabia do que eram as sementes. Então a gente plantou durante o encontro, assim, na formação, algumas sementes em um vaso e a gente não sabia que planta ia resultar daquilo. E aí a gente fez um exercício de desenhar uma planta que a gente gostaria que crescesse naquele vaso e cada parte da planta representava alguma coisa que a gente desejava para o grupo, né? Então, as raízes representavam os princípios que a gente entendia que eram importantes da gente compartilhar dentro do DDD. E aí o caule seria, eu não lembro agora exatamente o que era o caule, mas acho que coisas assim fundamentais nas nossas práticas para no final o fruto ou a flor, né, ou as folhas até mesmo, dependendo da planta que você desenhasse, fossem os resultados que a gente gostaria de colher, né, nossos objetivos finais, os nossos sonhos para o DDD como um grupo, assim. Então, a gente fez essa dinâmica e depois teve uma conversa, compartilhou os desenhos, compartilhou as ideias, e aí a gente vivenciou um pouco o que o texto falava, né, de voltar essa conexão entre o ser humano e a natureza, de estar presente de uma forma mais corpórea também, além de estar presente só enquanto uma massa amorfa de ideias, né, na sala de aula, colocar a mão numa terra, assim, sentir fisicamente a sua presença na sala de aula, e também compartilhando, assim, nossos princípios, nossas bases, nossos
sonhos enquanto grupo e criando esses laços entre a gente, construindo mesmo uma comunidade pedagógica de ensino. Então, acho que essa foi uma formação que, por ser tão, assim, diferente, assim, para a gente ter mexido com planta, me traz uma lembrança especial, assim, quentinho no coração. Arthur, você terminou a sua fala? Que aí qualquer coisa eu comentaria no final. Ah, tá. Gente, eu queria agradecer, e eu gostei muito do exemplo que o Arthur trouxe para a gente, porque a ideia de colocar o corpo dentro de um espaço acadêmico já é algo bastante revolucionário, principalmente quando a gente pensa que tipo de corpo está entrando naquele espaço. Eu sei que essa dinâmica, se não me engano, foi feita em 2018. E em 2018 foi o primeiro ano de cotas étnico-raciais na São Francisco, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a série de vídeos que a gente fez, mas eu estava pensando bastante em exemplos de dinâmicas, de formações que a gente fez, e um dos que eu mais gostei foi quando a gente... a ideia era a gente pensar que tipo de parte do corpo nós seríamos se o DDD fosse um corpo humano, assim, né? E eu gosto dessa dinâmica, primeiro porque faz a gente refletir qual é o nosso papel no grupo, o que a gente está contribuindo, né? E segundo porque faz a gente pensar que uma parte não existe deslocada do todo, né? Então, por exemplo, existiam pessoas, eu fui uma delas, né, que colocou eu sou uma das mãos, né, do grupo, porque estou acostumado a pegar tarefa e fazer algumas coisas. Tem pessoas que colocaram que são os olhos, porque são muito atentas, não são muito comunicativas, mas também tem sempre essa função, né, de prestar atenção uns aos outros. Aliás, o afeto, né, é construído dessa forma. Quando a gente para olhar para os outros, construir uma escutativa, construir um vínculo, né, uma certa relação, e tudo isso só se constrói por meio do corpo, né, quando a gente se coloca ali. E é muito curioso como na São Francisco e em outras faculdades de direito no geral, não se promove esse tipo de divisão, né? Essa cisão entre mente e corpo é levada a sério, e achei muito bonito vocês trazerem, né? Eu não estava no DDD na época, mas trazer um grupo, um vaso e plantar uma planta no concreto ali da faculdade, né? Para quem não conhece, São Francisco é uma pedra, praticamente. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada por todos estarem aqui. Obrigada por todas as falas também maravilhosas, como sempre. E eu só queria acrescentar uma breve observação sobre as práticas que a gente, enfim, tem elaborado no DDD. É que o Arthur e o Daniel trouxeram um exemplo de práticas que a gente fez nas salas de aula do prédio histórico da São Francisco, mas a gente também construiu diversas dinâmicas, mesmo durante a pandemia, né? Então, as nossas reuniões ordinárias são no Zoom, mas também ressaltar esse aspecto de que a gente usa essas ferramentas para tentar quebrar a unilateralidade de quando a gente fala para uma tela. Então, muitos professores, universitários ou não, reclamam dessa questão das pessoas não abrirem as câmeras nas salas de aula, e existem muitos motivos para os alunos e para as alunas não abrirem as câmeras na sala de aula, mas no DDD a gente conseguiu construir um espaço, assim, com um afeto indescritível. A gente abre a câmera, a gente troca muitas experiências, tem muitas pessoas ali que a gente nunca viu presencialmente, e mesmo assim, as membras, e acho que eu posso falar por todas aqui, relatam um sentimento de afeto, de amizade. Então, como não só usar ferramentas que não, o Google Meets, que não o Zoom, né? Então, por exemplo, o Mentimeter, o Slido, o Jamboard, que a gente usou, inclusive, ontem. Não só empregar essas ferramentas de uma forma unilateral, mas também que vise construir uma comunidade pedagógica, né? Eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês também, algumas dicas que não é isso, não existe receita de bolo, né? Depende muito dos objetivos de aprendizagem de cada formação.
do momento, de quem são o grupo naquele momento, para a gente construir as dinâmicas, a gente espera trazer novos elementos, a criatividade é algo importante para a gente, até porque o elemento surpresa é algo que motiva a aprendizagem também, mas tem algumas dicas e alguns princípios que a gente usa e que ajudam muito, então sempre um espaço também da gente trazer esse objetivo de reflexão sobre si, né, como o Dani falou, da gente poder compartilhar um pouquinho da gente, trazer uma pergunta que relacione com as nossas experiências pessoais, isso ajuda a consolidar o aprendizado, também ajuda a gente a se desenvolver, então isso é algo importante, também pensar como é o grupo, quem a gente no grupo, né, pensar um pouco os objetivos dos grupos, a gente está todo momento pensando, e o quanto é importante para a gente até, como profissionais do direito, saber trabalhar em grupo, saber pensar, né, identificar objetivos e identificar as práticas fundamentais que a gente quer ter, colaborar, então são sempre objetivos presentes dentro das nossas formações, e tem duas práticas que são fundamentais, que uma é o check-in, né, que é uma forma, quando a gente começa uma formação, a gente sempre faz um check-in, que é uma pergunta inicial, e que todo mundo tem que responder. Se a gente está num grupo muito grande, a gente pode responder por meio da nuvem de palavras, como eu mostrei, mas se a gente está num grupo menor, a importância da gente ouvir a voz de cada um desde o começo, e como isso ajuda a gente a conseguir participar mais depois. Então, só de ter essa fala inicial, você reconhece que está todo mundo presente e estimula muito a participação. E aí eu lembro de uma a formação, geralmente a primeira formação de todo ano do DDD, a gente faz um check-in que é muito legal, e esse eu lembro que foi também o primeiro dia de DDD lá em 2016, e que era cada um tinha que compartilhar uma experiência do ensino do direito, né, na faculdade de direito, que queria compartilhar. E aí, quem se identificasse, levantava a mão e era a próxima pessoa a falar. Então, né, a gente fazia esse check-in para a gente ver como eram as nossas experiências em sala de aula e como eram essa rede de identificação, porque a gente queria refletir sobre o ensino jurídico. E aí, a partir disso, a gente elencava com post-its, ou pode ser, né, se a gente for no ensino virtual, com um Padlet, quais são os valores importantes que a gente acredita para o ensino do direito, e aí via os valores que todo mundo achava importante. A partir desses valores, da reflexão sobre esses valores, quais combinados a gente pode fazer enquanto grupo para que esses valores sejam respeitados? E os combinados é algo que a gente vê na teoria como uma das grandes ferramentas para construir esse espaço de sala de aula que seja, ao mesmo tempo, respeitoso e seguro e também desafiador e encorajador. Então, a construção de combinados é uma grande dica, uma grande prática do nosso grupo, e são combinados que a gente tem que rever a todo momento, porque às vezes a gente esquece deles, a gente precisa, ou às vezes a gente lembra que a gente tinha um combinado importante, e isso para a sala de aula também é fundamental com os alunos, trazer, né, discutir sobre que espaço a gente quer ter e quais combinados a gente quer manter para que seja um espaço positivo de aprendizagem. Eu achei muito legal que eu estava falando de combinados, assim, e aí eu lembrei na hora de uma coisa que também é muito importante, assim, quando a gente pensa em construir uma comunidade pedagógica, né, uma comunidade de aprendizado, que é a confiança. E aí foi muito, assim, alinhado quando você acabou comentando logo depois, assim, que os combinados têm que ser sempre revistos e tal, que eu queria fazer só um comentário muito pontual, né, que os combinados e todas essas dinâmicas que a gente faz de check-in, check-out, de incentivar o compartilhamento de experiências, de tentar conhecer as pessoas com quem a gente está aprendendo, com quem a gente está compartilhando, né, e construindo o projeto, como tudo isso é mais do que uma simples descontração ou, não sei, uma vontade nossa de só ter um afeto pelo afeto, né? Mas também esse afeto, o amor na sala de aula, ele é muito transformador, né? E criar essa confiança é muito poderoso, porque tudo que a gente faz no DDD, a gente faz por um comprometimento da gente com a gente mesmo, né? Da gente com o grupo. Então, ninguém obriga ninguém no DDD a comparecer nos encontros, a gente não tem um controle rígido de presença, a gente não tem um controle rígido de tarefas, a gente não fica falando para a pessoa, ou você está fazendo poucas tarefas, ou você não está fazendo isso, ou tem que fazer aquilo no prazo. A gente não tem uma cobrança muito rígida, assim. Claro que é importante a gente ter controle das coisas, ter comprometimento, mas esse comprometimento, ele vem no DDD
mais do afeto, da confiança, da vontade da gente estar lá construindo junto o projeto que a gente constrói, do que de uma obrigação, de um peso, de uma coisa chata que a gente tem que cumprir, assim. Mesmo quando são coisas chatas, como, por exemplo, fazer uma ata, a gente faz a ata sabendo que vai ser importante para o grupo, a gente faz a ata porque a gente sabe que depois as pessoas que não estão no encontro vão poder olhar a ata, a gente sabe que isso vai ficar registrado com a memória para o grupo, como a memória institucional, que também é importante. Então, tudo isso é muito importante, porque vai além do afeto pelo afeto, né? Não é um carinho pelo carinho, a gente adora o carinho pelo carinho também, mas ele também tem um potencial muito grande, assim, de transformação, de engajamento mesmo, que é um adjetivo muito que a gente busca também na pedagogia nossa, né? Numa pedagogia engajada, a pedagogia que a gente quer que seja mais endossada, seja mais aplicada. E a confiança é muito isso, assim, é uma coisa que tem que ser reiterada sempre, tem que ser reafirmada sempre. Então, é por isso que a gente sempre está se conhecendo mais, a gente está compartilhando mais e revendo os combinados, tudo isso, são coisas muito importantes. É só um ponto que isso me lembrou, que eu acho que o comprometimento vem muito dessa reflexão, né, sobre desses combinados e reflexão sobre sempre um diálogo, né, uma troca de como que vocês estão achando isso, tanto para uma disciplina quanto para o nosso grupo do DDD, ter uns momentos de troca, de refletir sobre a prática, de ver se os combinados estão sendo garantidos, e todo o encontro, né, como no DDD a gente quer se formar como educadores, a gente faz ao final do encontro um feedback, que também é uma habilidade que a gente quer desenvolver com fazer críticas construtivas, então a gente tenta, quase todos os encontros, sempre ter um momento de feedback construtivo para quem foi o facilitador ou facilitadora, para a gente se desenvolver também como educadores, e para trazer isso para os outros espaços, e pensar em como a gente incorporar na grade curricular da Faculdade de Direito essa habilidade que é de você fazer críticas construtivas. Muito legal, gente. Eu fiquei aqui pensando e relembrando várias dinâmicas e atividades que a gente teve, que foram muito marcantes, mas eu não vou comentar nenhuma delas, eu vou comentar o que vocês falaram para quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Vocês trouxeram alguns exemplos e tiveram sempre o cuidado de mencionar o objetivo. Então, como o Arthur mencionou, né, não é o carinho pelo carinho, também não é a dinâmica pela dinâmica simplesmente, né? Então, não é levar um vaso ou uma planta só porque a gente quer plantar uma árvore, ou a gente fazer uma outra atividade, enfim, simplesmente pelo lúdico, que também tem o seu valor, também tem o seu papel, mas cada um dos exemplos que foram trazidos aqui foram precedidos de um objetivo. O exemplo do Daniel, o objetivo era a gente se pensar enquanto grupo, qual é o nosso papel dentro do grupo. O Arthur, nosso objetivo era pensar a relação ali entre o corpo e o ensino, e a gente se conectar com o que a gente estava desenvolvendo e discutindo em relação ao texto, em relação ao autor, em relação ao Miguel Arroyo. Então, a gente tem aqui uma preocupação de sempre pensar o objetivo que a gente quer alcançar, e isso vale para essas dinâmicas que nos marcam pelo afeto, e porque foram muito diferentes do que a gente vivenciaria numa sala de aula de uma disciplina da grade curricular comum, mas para essas disciplinas também. Então, você, monitor ou monitora, professor ou professora de direito civil ou comercial, pode repensar as suas práticas em cada um desses detalhes, né? Então, a gente teve momentos, por exemplo, o Daniel vai falar um pouco mais sobre os projetos do DDD, a gente teve uma atividade, por exemplo, que foi desenvolver em conjunto com um professor de direito civil uma nota de ensino para discutir as decisões de retificação de nome dentro da área de direito civil. Então, qual a importância do nome enquanto direito de personalidade, importância do nome para pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras, diferença de tratamento nos tribunais, enquanto a gente ainda não tinha decisão do STF, a importância disso dentro dessas disciplinas também. A Clio mencionou no início, né, a gente precisa transversalizar o ensino, não é só esses momentos que são momentos que nos marcam, mas todos os momentos
momentos, as disciplinas, seja de penal, de comercial, vão precisar pensar qual é o papel das mulheres dentro de uma empresa, como é que isso pode se refletir em assembleias dentro ali de uma discussão numa assembleia geral, enfim, qual é a gente teve uma dinâmica, por exemplo, pensando uma disciplina de direito penal, uma dinâmica que era um storytelling, para a gente pensar ali a partir de narrativas e histórias, a questão da violência policial contra a população negra, para a gente poder colocar aqui em perspectiva que a gente está repensando a prática e que a prática docente, já que a gente estava falando ensino e prática jurídica, uma prática jurídica é o ensino do direito. A gente está repensando essa prática a partir dessa perspectiva que é engajadora, que é reflexiva e que quer trazer o aluno ou a aluna para dentro desse processo, né? Que quer motivar o aluno ou a aluna em sala de aula, quer trazer essas experiências, quer proporcionar essa reflexão. Então, se você está nos assistindo e pensou, não sei se eu levaria um vaso para minha sala de aula, mas será que o storytelling eu levaria? Será que um check-in eu faria? Será que eu consigo dar um feedback construtivo para o meu aluno ou a minha aluna, para o meu orientando ou para a minha orientanda? Será que eu sei fazer isso? Será que eu sei motivar as pessoas em lugar de desmotivar, que é uma coisa muito comum na carreira acadêmica, né? A gente ouvir que nunca está bom o suficiente, que, enfim, só tem erros ou tem defeito. Como é que a gente motiva as pessoas e ajuda as pessoas a alcançarem um outro ponto, né? A se aprimorarem em lugar de se sentirem menores nesse espaço, né? Então, queria trazer essa reflexão de que tudo aqui foi pensado. Cada dinâmica tinha um objetivo para ser alcançado, seja dentro do núcleo ou na sala de aula, na disciplina de Direito e Discriminação, que a gente, como a Cleo mencionou, a gente ajuda a conduzir junto com o professor Conrado Mendes. Oi, gente, obrigada também pela oportunidade, só para pontuar que na ESA a gente está produzindo um livro sobre temas transversais do direito, né? Então, vai ser acompanhado, a gente espera poder lançá-lo agora em abril, e a gente segue um pouco esse viés que foi introduzido lá pela resolução CNE, que fala dos conteúdos obrigatórios, né, sendo tratados de forma transversal. Então, essa questão do deficiente, a questão do idoso, questão de gênero, sexualidade, questão de raça, indígenas e outros, a resolução fala, e outros. Né? Então, minorias de modo geral, meio ambiente, né, fala também, então, questão do trabalho, está tentando fazer uma coletânea assim, e eu acho que parcerias seriam muito bem-vindas nesse sentido com vocês, então, sintam-se convidados desde já a parcerias nesse sentido, tanto de publicações quanto de integração mesmo de estudos, e sempre pensando nessa perspectiva de mudança, né, de práticas de ensino jurídico. Só para pontuar uma questão que me lembrou também o que o Arthur falou, uma das professoras que palestrou conosco sobre metodologias ativas no ensino jurídico, ela não é jurista, perdão pelo cachorrinho, ela não é jurista, mas ela trabalha com a educação há mais de 20 anos, e ela foi dar uma disciplina no curso de Direito, numa escola tradicional, e sentou no meio da sala. Então, ela recebeu os alunos sentada no chão da sala. E o impacto que isso causou foi tremendo, porque depois ela perguntou, né, quando eles já tinham mais intimidade nas aulas para frente, ela perguntou, qual foi a impressão que vocês tiveram de mim naquele momento? E aí todos ficaram, nossa, eu te vi ali como uma pessoa que não era autoridade, eu não te vi como professora, eu não te respeitei naquele momento. Então, esse sentimento, o que significou para você, como você me enxerga hoje, né? Pode mudar? Isso, então, são pequenas, realmente esse outro olhar
e essas pequenas atitudes que podem ser muito grandes no final das contas, mas da gente poder refletir mesmo qual o papel do professor, né, onde nós estamos. E isso que eu falo, que vocês estão formando educadores, além de ser transformador para os temas transversais, é transformador de fato para a educação, né, porque os educandos de vocês vão passar por isso e vão reproduzir isso de uma forma cada vez melhor, espero. Excelente, Raíssa, um ótimo exemplo de como repensar esse papel, essa figura e os ideais que a gente tem sobre o que essa figura docente de autoridade devia estar fazendo em sala de aula podem ser desconstruídos, né? Muito, muito impactante isso. E eu queria aproveitar e perguntar também para a Mariana, se ela pudesse contar um pouco para a gente como podem ser essas relações entre ensino e extensão, enfim, um pouco desse aspecto do tripé universitário, já que a gente tem falado tanto ao longo da nossa conversa sobre repensar essas práticas e sobre como às vezes a sala de aula pode ser limitadora, mas ela também pode ser transformada, né? Então, se você puder contar um pouco para a gente, Mariana. Bom, boa noite, pessoal. Agradecer o convite de novo, agradecer a presença de todas as minhas amigas que coordenam o DDD comigo, todas aqui. E acho que para falar sobre a relação entre a extensão e o ensino, acho que a gente primeiro precisa dar um passo atrás e pensar o que é o projeto de extensão, né? Então, tem dois marcos normativos que são muito citados assim na literatura, quando eles falam da prática extensionista. E o primeiro é o artigo 207 da Constituição, que consagra o princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que constitui justamente o chamado tripé universitário, né, não sei se todos têm familiaridade com o termo, mas é um termo muito recorrente nas discussões sobre ensino. E um segundo marco normativo é o artigo 43 da Lei 9.394, de 96, que no caput estabelece as finalidades do ensino superior, e mais especificamente no inciso 7º, a lei traz a finalidade do ensino superior em promover a extensão na universidade, e aí ela segue falando, promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. E pensando no âmbito da Universidade de São Paulo, da USP, né, a extensão ela é geralmente definida como as atividades que levam para a sociedade um conhecimento produzido dentro das instituições, dentro da universidade. Então, seja através de cursos, através da prestação de serviços, por exemplo, o caso de assistência jurídica gratuita, né, como é o caso de muitos coletivos e extensões na FDUSP. Então, a gente consegue observar que um projeto de extensão, ele primeiro existe no contexto do tripé universitário, e, segundo, ele existe necessariamente em contato com a sociedade, e sociedade aqui falando de uma forma bem ampla, então, a sociedade brasileira, as diversas comunidades e as diversas realidades. Então, acho que como minhas amigas já falaram, o DDD é um projeto de extensão e o objeto do nosso projeto de extensão é justamente o ensino jurídico, sempre buscando analisar ele de uma forma crítica e a partir de uma pedagogia que a gente denomina de libertadora, né? Um termo que o Paulo Freire usa e outros autores que também partiram de Paulo Freire e de outras referências usam. E esse impacto na realidade, na comunidade que é exigido de uma extensão, ele fica mais claro quando a gente fala nos projetos. Mas aqui acho que da minha parte, eu vou falar mais da extensão dentro do tripé. O Dani vai falar depois mais sobre os projetos. Então, a gente se pergunta por que é importante pensar a relação entre a extensão e o ensino. E por que ela é importante para o DDD, né? E ela é importante porque a gente compreende essa relação justamente como uma via de mão dupla. Então, essa troca de saberes, ela idealmente deveria ser realizada entre as três vertentes do tripé universitário, então na extensão, no ensino e na pesquisa, mas a gente sabe que tradicionalmente na Faculdade de Direito da USP, e assim como acontece em muitas outras instituições universitárias, essa via de mão dupla não acontece, né? Então, só que para o DDD a gente busca articular isso
E a forma como a gente encara essa relação, essa via de mão dupla, é que a sala de aula, ela vira um objeto de estudo das atividades extensionistas, e ao mesmo tempo que a extensão é uma interlocutora da sala de aula. Então, a gente tem essa dupla via. A gente tenta quebrar esse isolamento entre a extensão e o ensino justamente pela disciplina chamada Direito e Discriminação, como já foi comentado aqui. É uma disciplina optativa oferecida aos alunos de segundo ano de graduação, é o período ideal que ela é oferecida. As aulas são ministradas pelo professor Conrado, mas com muita participação das membros do núcleo. Então, toda a construção dela, toda a idealização e a própria condução da aula é feita de forma muito horizontal. As membros do núcleo justamente pensam nas bibliografias, nos temas de aula, nas dinâmicas a serem utilizadas. Então, algo que a gente pontuou bastante aqui é a importância de ter objetivos e a importância de pensar as metodologias. E é justamente isso que as alunas, né, membros do DDD fazem enquanto monitoras da disciplina. E a sala de aula acaba sendo um laboratório pedagógico, que a gente geralmente chama, né? Ao longo do ano, a gente faz as formações, os estudos de casos, encontros, e a gente testa as dinâmicas, a gente testa as bibliografias, a gente promove esses debates, e a gente leva para a sala de aula e testa numa escala maior. E tudo isso é a prática do ensino libertador, né? Que visa romper com esse modelo tradicional, verticalizado, em que o docente, ele é um detentor, assim, do monopólio de conhecimento. E nesse processo, a gente tenta incluir a criatividade, tenta incluir o lúdico, mas sem perder de vista uma responsabilidade e também um rigor acadêmico que a universidade pública exige de nós, né? Então, as membros do DDD, elas se comprometem a estar toda semana se reunindo, se formando, estudando, se formando enquanto educadoras, né? Não só como alunas, mas também como educadoras. E é um compromisso que a gente tem, não só com as alunas e os alunos que se inscrevem nessa disciplina, então eles tomam um tempo da vida deles para ler as bibliografias e estar no tempo de aula, mas também é um compromisso com o projeto de educação popular que a gente acredita e também com a sociedade em geral. Então, vou frisar mais uma vez algo que o Arthur pontuou, né, que essas pontes que a gente faz entre o ensino e a extensão, elas não se dão só no conteúdo. Então, a disciplina de Direito e Discriminação, ela tem como programa estudar os direitos fundamentais, a aplicabilidade e efetividade dos direitos fundamentais nessa ótica do direito da antidiscriminação, que é uma vertente muito estudada do direito. Eu acho que uma das pessoas que cunhou esse termo foi o Roger Halpe Hills, né? Só que ela não pode se dar só no conteúdo programático, ela também tem que se dar a partir dos métodos e das pedagogias que a gente aplica. Eu acho que fica muito claro quando a gente fala do chamado PBL, que é uma sigla em inglês para Project Based Learning. Em português a gente traduz como aprendizado baseado em projetos. Então, é uma metodologia de ensino que pauta muito o DDD, como vai ficar um pouco mais claro quando a gente fala mais sobre os projetos, e que a gente constrói na extensão e traz para o ensino. Então, toda vez que a gente oferece a disciplina, uma parte da avaliação das alunas que fazem a disciplina é justamente elaborar um projeto que, enfim, cada ano esse projeto varia, né? Então, já fizemos exposições de fotos, já fizemos projetos com outros grupos de extensão e outros coletivos da faculdade, e fica a critério também das alunas construírem esse projeto. E, enfim, acho que para terminar, não quero falar muito, eu tô um pouco nervosa, mas eu acho que essa problematização, né, de uma visão hermética do tripé universitário, que é algo que, enfim, o DDD não é a única extensão a fazer isso, mas a gente faz isso de forma muito intensa no ensino jurídico, é um processo, assim, desestabilizador, né, um processo que pode ser visto como bastante destrutivo. O próprio Miguel Arroyo, no texto dele, ele fala como
esses espaços pedagógicos, eles viram espaços de contestação mesmo, eles viram um espaço de luta política. Então, quando a gente propõe um modelo pedagógico como o da disciplina Direito e Discriminação, a gente está propondo uma nova forma de ensinar direito, né? Uma forma que, por vezes, é muito mal vista por outros docentes, e muitas vezes por muitos alunos também, que eles têm às vezes têm bastante resistência a aceitar essas metodologias novas. Só que a gente não acredita num ensino jurídico que seja desconectado das realidades, né, das diversas realidades. Então, uma das coisas que foi pontuada foi a aprovação de cotas étnico-raciais na Sanfran, né, não só cotas em função de escolas públicas, e isso foi uma mudança de paradigma muito importante na Sanfran, porque está mudando, né, o corpo docente, e os professores precisam se adaptar, e os alunos também precisam se adaptar, eles precisam sair um pouco dessa bolha hermética que tradicionalmente a São Francisco é. Então, esse projeto de ensino que a gente está propondo, né, bom, ordinariamente a gente tem que pensar que quem são as pessoas que sentam ali nos banquinhos de madeira da Sanfran quando a gente não está no meio de uma pandemia. Nas últimas décadas, né, nas últimas quase 200 anos, né, foram homens brancos de uma elite, e são essas pessoas que saem da faculdade depois e elas moldam o cenário jurídico do país, elas moldam o cenário político do país. Então, existe uma responsabilidade muito grande de pensar como a gente constrói esse ensino jurídico, né? Do que adianta a gente falar que nós somos contra as estruturas racistas, nós somos contra as pessoas racistas, as pessoas machistas, se a gente não repensa como o ensino jurídico é dado, porque, no fim das contas, ele influencia muito o operador do direito, né? Não só o operador do direito, as diversas profissões que saem da faculdade de direito, como os acadêmicos, mas é para isso que a gente está tentando contestar um pouco a arena pedagógica. Acho que era um pouco isso que eu quis trazer. Muito obrigada, Mariana. Queria aproveitar, acho que você trouxe alguns aspectos dos projetos que são desenvolvidos, né? Trouxe tanto na disciplina quanto no DDD, para a gente ir se encaminhando para o final do nosso diálogo, pedir para o Daniel contar um pouco como são esses projetos, e aí a gente poder concretizar um pouco esses aspectos de metodologia, de aprendizagem baseada em projetos que você mencionou. Obrigado, Cessi, e obrigado, Raíssa, Renata e Eric, pelo convite, pelo espaço também. Acho que a Mitico já começou a falar um pouquinho sobre a importância do aprendizado baseado em projetos, e o Arthur também tinha comentado sobre a importância da praxis. Então, a ideia de fazer um projeto dentro da extensão, um projeto anual ou semestral, vem muito da ideia de unir o que a gente está estudando, né, a teoria, a bibliografia que a gente reúne nas formações, nos estudos de caso, nas questões pedagógicas que a gente desenvolve, né, com o grupo, com as membras, e transformar isso em algum tipo de prática, né, seja uma prática, né, de tensionar um ensino tradicional, jurídico ali na São Francisco, seja uma prática de averiguar o que está acontecendo na faculdade, quais são as percepções dos alunos, porque é uma atividade que é difícil de ser realizada. O primeiro projeto do DDD, já no ano de criação, em 2016, foi uma cartilha, né, que foi desenvolvida a partir de um questionário para a comunidade acadêmica ali da São Francisco, a comunidade discente, em relação a como eles se sentiam em sala de aula e quais as problemáticas que eles enxergavam com a metodologia, com a pedagogia, né, e com o pertencimento ali em sala de aula. A cartilha, o questionário e depois a cartilha revelou que existem algumas categorias de indivíduos que se sentem e são, né, materialmente mais desestimuladas a estarem presentes, né, ou a falar em sala de aula, né. Então, por exemplo,
pensando nos marcadores sociais da diferença, a gente percebeu que mulheres, principalmente mulheres negras, são mais desincentivadas a se expressarem em sala de aula na São Francisco do que homens brancos, por exemplo. E esse material da cartilha, posteriormente, né, por meio da Cecília, compôs, junto com a bibliografia, claro, a pesquisa do GPEA, né, a pesquisa sobre o currículo oculto da São Francisco. Enfim, esse foi o primeiro projeto. O segundo foi sobre saúde mental, que a Clio já mencionou lá no começo da fala dela, que um pequeno grupo de estudantes, lá em 2016, do DDD, decidiu fazer uma pesquisa em relação a como as pessoas da comunidade discente da São Francisco enxergavam as questões de saúde mental ali, e 99% desses alunos indicaram que não sentiam amparo da faculdade, né, da São Francisco, em relação à saúde mental. A gente não realizou nenhum tipo de pesquisa e questionário durante a quarentena para repensar essas questões, mas a gente fez formações e estudos de caso sobre isso, né? Principalmente em relação a como os estudantes se sentiam, né, com as obrigações, com as atividades no ensino remoto emergencial, e como isso impactava a saúde deles, né, como, por exemplo, estar presente em sala de aula online é muito diferente, né, como as câmeras transformam essa dificuldade, né, de se colocar ali. O terceiro projeto que a gente fez foi uma roda de conversa com os sujeitos do ensino, né, então professores, monitores e alunos. Se eu não me engano, foram 7 docentes que aceitaram participar da primeira roda, né, com os professores, e foi muito importante para a gente estabelecer um contato, para além do contato que a gente tem com o nosso professor orientador, né, que é o professor Conrado Rubner Mendes. Então, a partir dessas conversas, a gente conseguiu repensar certos programas de certas disciplinas e certas práticas. Ali, se não me engano, a Kruger, professora de Direito Comercial, foi uma das que participou, e depois ela reformulou formas de avaliação, e particularmente eu senti isso porque anos depois dessa mudança, na primeira aula que eu tive com ela ano passado, ela chegou falando sobre Paulo Freire e sobre a importância de repensar o ensino jurídico. Foi muito bom. Também conversamos com monitores da graduação e da pós-graduação para averiguar qual o papel do monitor e como essa possibilidade de contato, né, entre professor e discente, e quais são as possibilidades envolvidas nessa dinâmica, e quais são as problemáticas envolvidas para os monitores também, né, que muitas vezes estão numa situação de bastante estresse, porque, enfim, nem toda demanda que chega para os monitores é possível ser levada para os professores. Vou passar rapidinho para o nosso quarto projeto, que é o da série de vídeos em parceria com o Quilomboche, que é o coletivo negro da São Francisco. Nosso quarto projeto chama Diálogos com Quilomboche, Cotas e Pertencimento, e foi iniciado em 2018 pelos membros do DDD, junto com o Quilomboche, e foi bem no ano de aprovação das cotas, da primeira turma, na verdade, né, de ingressantes por cotas étnico-raciais, PPI, ali na São Francisco. E acho muito importante mencionar também que 2 membras do DDD protagonizaram essa série de vídeos e, enfim, estruturaram, organizaram também essa série de vídeos, que foi a Letícia Chagas e a Gislaine Silva, que atualmente compõem o Centro Acadêmico 11 de Agosto, ali da São Francisco. E a ideia que antes era um documentário, né, virou uma série de vídeos, a ideia era propor um olhar sobre quatro vertentes, assim, né, de problemáticas. A primeira seria o histórico de lutas pela implementação das cotas étnico-raciais. Então, a gente realizou uma série de entrevistas com agentes que estiveram nessa luta, por exemplo, a Zezé, do Comitê Antifraude da USP, desculpa,
Também realizamos entrevistas pensando nas visões sobre pedagogia e experiência em sala de aula, aspectos de vivência e pertencimento na vida universitária e, por fim, mercado de trabalho e perspectivas para o futuro. E aí o projeto foi concluído em 2019 e foi muito especial porque a gente lotou não, né? Mas a gente encheu o Salão Nobre da São Francisco com pessoas pretas que estavam lá para ocupar aquele espaço. Acho muito importante destacar também o papel da Larissa Luz e do Dudes Rocha, que foram membros da representação docente, membros que lutaram ativamente para a aprovação das cotas étnico-raciais na São Francisco. E aí eles participaram, compuseram a mesa de apresentação desse projeto, né? Enfim, foram entrevistados também. Então, foi um projeto bastante gostoso e que realmente possibilitou a gente a pensar sobre como a aprovação de cotas na São Francisco não é o suficiente, né? A gente também tem que pensar em questões de pertencimento lá dentro. E essas questões de pertencimento perpassam cotidiano da vida universitária, perpassa a sala de aula, perpassa o mercado de trabalho, enfim. E, por fim, nosso último projeto, que a gente está desenvolvendo esse ano, em comemoração aos 5 anos de DDD, é o livro do grupo, que a gente pretende abordar toda a nossa trajetória, as práticas que a gente desenvolveu, as formações, os estudos de caso, tudo que a gente acumulou em teoria e em prática nesses 5 anos de história de DDD. Então, acho que era mais isso. Destacar também que a Mitiko mencionou no começo da fala dela, que esses projetos são desenvolvidos pelos membros do DDD, só que quando a gente trabalha com a comunidade discente na disciplina Direito e Discriminação, os alunos da disciplina também desenvolvem seus mini-projetos ali, semestrais. Ano passado, a gente teve um grupo que desenvolveu um documentário, que está, aliás, na nossa página do YouTube, né, Núcleo DDD. Foi um documentário de 1 hora, se eu não me engano, e eles entrevistaram diversas lideranças indígenas. Enfim, a temática foi sobre pandemia e comunidades indígenas, né, comunidades tradicionais. E é muito gostoso pensar como a comunidade pode se envolver, como a comunidade discente pode se engajar para além de uma aula expositiva, como elas podem desenvolver por conta própria projetos, como um documentário, né? Desenvolveram um podcast, se não me engano, a Mitiko comentou sobre uma exposição de fotografias pela São Francisco, pessoas desenvolveram parcerias com outros grupos, né? Então, dá para ir além dentro do ensino, dá para questionar esse ensino hegemônico, dá para tensionar essas estruturas tradicionais e dá para repensar que tipo de projeto político a gente está querendo trazer para dentro do ensino na São Francisco. Enfim, acho que era mais isso que eu tinha preparado e acho que a Renata, é você que vai falar agora, ou o Arthur? Arthur, né? É o Arthur. Era muito rápido. Desculpa, Renata, acho que eu te interrompi rapidinho. As falas foram ótimas, assim, como sempre. Muito obrigado, Mariana e Dani, por introduzirem esses 2 temas tão importantes para a gente, né, também. Eu queria só fazer 2 comentários, assim, que eu estava pensando como a disciplina para a gente também é uma questão de praxis, né, igual a Michiko falou de um laboratório, né, que é a nossa prática informando a nossa teoria e a nossa teoria informando a nossa prática, né? Então a gente se reunia também enquanto a disciplina estava sendo ministrada para discutir a disciplina mesmo. Então o professor Conrado trouxe para a gente um incômodo que ele gostaria que mais alunos abrissem a câmera. Então a gente foi, se reuniu enquanto grupo e discutiu por que os alunos não abrem a câmera, como a gente pode melhorar isso, por que o Conrado quer que elas abram a câmera, qual é o sentido disso, né? E a gente discutiu essas questões da disciplina no encontro do DDD. Então, é muito isso mesmo, assim, que a gente tem de diálogo entre a prática e a teoria nossa durante tudo que a gente faz, né? Inclusive a disciplina. Acho que a disciplina é um exemplo especial disso. E os projetos também, só queria fazer um outro comentário muito rápido, assim, eu fiquei muito feliz que o Dani trouxe o nome da Lei e da Gislaine, que são pessoas que não fazem mais parte do DDD agora,
oficialmente, mas sempre vão estar junto da gente, né? Sempre vão ser um pedacinho do DD. São pessoas muito importantes e foi um projeto que partiu delas, assim, principalmente para o grupo, né? Então, os projetos que a gente faz nunca são projetos que são verticalizados de nenhuma forma, assim. São sempre iniciativas espontâneas mesmo do grupo, né? Então, elas sugeriram, todo mundo gostou, todo mundo engajou nessa ideia, a gente pautou isso, fez isso acontecer, né? Tem feito também, e os projetos são sempre assim. Então, é legal pensar em como esse protagonismo não vem de cima para baixo, de nenhuma forma, assim. É sempre bem espontâneo, bem horizontal. Bom, gente, eu também vou tentar trazer um comentário breve, mas quero mais uma vez parabenizar vocês, né? Achei muito, muito importante, muito interessante tudo que vocês estão fazendo, né? E já fizeram. Parabéns, de verdade. E eu queria aproveitar, vai ser uma gravação que está ficando aqui, né? E eu queria também deixar uma reflexão de incitação para as pessoas que vão assistir, especialmente os formadores e formadoras nos direitos, professores e professoras, para repensar um pouco da minha experiência também, né? Estava me recordando, quando estava sentada, escutando um pouco sobre o Instituto do Direito à Laje. Eu lembro que esse instituto era falado de uma forma ou muito jurídica, ou simplesmente como se fosse uma coisa do outro mundo. Para mim isso era algo muito agressivo, porque eu vivo numa realidade totalmente diferente, né? É muito comum o direito à laje na minha região. Então, ao mesmo tempo, eu me sentia muito ofendida e com vergonha de que as pessoas pensassem que eu era desse mundo tão distante, então que tinha que se explicar e ninguém entendia como que era. E eu me sentia mal, muito mal. Isso me fazia ser mais calada na sala de aula, a não colocar, né, qualquer coisa, enfim, a tentar explicar, porque isso me exporia. Hoje eu consigo refletir que direito à laje não tem como ser pensado de forma tão quadrada. Então, o jurídico, que ele vai reproduzir essa sistematização do direito. É preciso pensar de forma transversal, como vocês colocaram, é preciso pensar classe, é preciso pensar raça, é preciso pensar gênero, e se não trazer esse tipo de reflexão de forma transversal ali no direito civil, para pensar direito à laje, vai ser como se tivesse pessoas em outro mundo, pessoas que não existem para o direito, estão tentando conseguir que haja um reconhecimento ali de propriedade no direito. Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar para os professores e professoras, né, de repensar como passar em institutos jurídicos quando eles estão tentando dar tutela e proteção a grupos, né, sistematicamente violentados, esquecidos no mundo, na sua existência. Outra coisa também que eu queria pensar, que é um questionamento meu, enquanto estudante, quanto tempo, era essa questão do direito à igualdade, né, que ao mesmo tempo é o direito à não discriminação. E aí, para mim também era muito difícil de pensar essa coisa do direito à vida, né, por conta da violência policial, que é muito comum no Jardim Campo Limpo, no Jardim Capelinha, no Capão. Então, era algo, principalmente para corpos como pessoas trans, né, que o direito à vida é negado muito sistematicamente, as pessoas negras, e simplesmente tecer a questão de dados sem trazer uma reflexão histórica e contextualizar esses sujeitos, realmente reproduz ali uma forma sistemática que faz até com que a gente se sinta mal. O Jardim Ângela foi um dos locais mais perigosos na década de 90, né, a nível mundial. Isso é ruim, porque você não, simplesmente esse dado no ICRU, sem uma contextualização transversal da questão histórica desse local, te faz sentir mal, porque você pensa, nossa, é o local que eu pertenço, não é bem assim a situação. Então, eu acho que é muito importante esse estudo transversal e necessário. E também tinha outra coisa que eu queria falar com vocês, que é a questão que foi uma experiência também que eu tive, que é a questão da prática pedagógica, como a gente está refletindo, e como ela transcende a questão da sala de aula. Eu lembro que eu fiz parte de um grupo de pesquisa, assim que eu saí da universidade, e foi um grupo de pesquisa de mulheres negras no Capão Redondo, em que nós pensávamos as dificuldades de mulheres negras do Capão Redondo. E aí eu pensei a questão do acesso à educação. E nessa questão do acesso à educação, que eu entrevistava meninas que eram moradoras do Capão e estudavam, né? Enfim, uma das coisas que uma delas me trouxe foi a questão da locomoção, né? Porque a questão
na prática pedagógica, isso interferia na participação dela, porque às vezes a aula se estendia muito e o professor não tinha sensibilidade, que ela não morava do lado da universidade, ela não morava em Perdizes. Então, essa questão de não participar, de não estar ali, isso para ela era algo muito forte, porque ela sentia uma desigualdade. Apesar de estar acessando aquele espaço, né, que foi muito difícil, ela sentiu uma desigualdade nessa possibilidade de efetivação. E os professores viam como desinteresse, não falavam assim, olha, pode ser que na região dela tem toque de recolher, pode ser que o ônibus vai acabar, né, por conta do horário. Então, tem toda essa questão que eu acho que é importante os professores e professoras refletirem essas realidades, porque a prática pedagógica transcende a sala de aula. Então, por isso que eu acho que é tão importante o trabalho de vocês, de trazer essa reflexão, de fazer com que educadores olhem essa realidade, porque apesar de não viverem essa realidade, mas eles consigam verificar que tem alunos que estão acessando, é um outro perfil, e eles precisam ter esse acesso mais acolhedor possível, menos constrangedor possível e mais acessível possível. Obrigada, gente. Depois desse compartilhamento de experiências da Renata, eu prefiro passar para a próximo interessado na palavra, porque eu não quero fazer uma quebra, porque eu acho que foi riquíssimo, então se vocês quiserem explorar isso, eu deixo para comentar depois. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Renata. Da nossa parte, a gente já está encerrando, assim, então não teria como encerrar de uma maneira mais rica, mais construtiva do que com essa fala da Renata, com esse compartilhamento de experiências que tem uma potência muito grande e que precisa ser valorizado, né? Uma coisa que a gente pauta muito, tanto por Paulo Freire quanto por Bell Hooks, várias teóricas feministas negras marcando essa relevância de a gente pensar as experiências, as diferentes experiências, esse compartilhamento, a gente poder aqui se sentir num espaço de troca, de confiança, de reflexão, de olhar para isso que a gente está compartilhando e fazer proposições como a Renata fez. Então, esse exercício, né, de olhar quem está nos assistindo agora, educador, seja dentro que vá para a sala de aula numa monitoria ou que vá na condição de educando, olhar para isso também, né, ter essa reflexão de qual é o seu papel, o que você pode fazer, qual é a sua, como você pode contribuir a partir das suas experiências e também a partir da escutativa. Então, fechei meu áudio, desculpa. Eu lembro muito dessa discussão, né? A Jamila Ribeiro, por exemplo, no livro Que é Lugar de Fala, ela tem uma provocação de que a gente fala muito de lugar de fala e a gente precisa também pensar o lugar de escuta. E quando a gente está falando em universidade pública, quando a gente está falando de um ensino que é elitista, de professora, de um grupo majoritário de professoras e professores que tem uma história de vida dentro de uma elite acadêmica, uma elite financeira no nosso país, qual é esse lugar de escuta? O professor ou a professora pode se calar um pouco? Pode abrir espaço para que outras pessoas falem? O aluno ou a aluna que sempre se coloca, enfim, pode dar espaço para trás? Todo mundo tem um papel. Então, não é só a gente esperar, né, que pessoas que estão dentro de grupos minoritários, que pertencem a grupos minoritários, que são atravessadas e atravessados por marcadores sociais da diferença, que não é só a gente esperar que essas pessoas nos ensinem, que elas, ou então que elas, enfim, tomem ali um espaço, mas é a gente também fazer essa reflexão. E é esse convite que a Renata trouxe, que a Raíssa complementou, que todas nós pontuamos aqui enquanto prática pedagógica, é esse convite de uma prática que seja reflexiva, que seja aliada com a teoria, que a gente pense a dogmática do direito, pense o Instituto do Direito à Laje, pense o Instituto do Uso Capião, pense o direito ao nome e à personalidade dentro da realidade, dentro de quem se afeta. Isso não é conteúdo só para o manual, para o manual que foi escrito há 60 anos atrás e é histórico, é importante,
mas para a gente realmente transformar a partir do agora, do que a gente tem e do que a gente precisa fazer com a realidade que foi posta, que é uma realidade de um país elitista, escravagista, machista, que tem uma política, né, uma necropolítica, então a gente poder pensar as nossas práticas a partir desse lugar também do sul global, de olhar para tudo isso, a nossa potência e também o nosso desafio de superação. Renata, queria mencionar mais alguma coisa também? Rapidinho, eu não podia deixar de mencionar o título da pesquisa, né, para ficar gravado, porque são relatos de mulheres e mulheres moradoras da periferia, é muito bonito de ver, né, elas falando da questão do acesso à educação, como isso representa para elas uma mobilidade social para a família e para elas, né? Então, o título da pesquisa é Mulheres Negras, a relação de mobilidade urbano-periférica com a permanência na educação superior. Foi publicado na revista na revista da Defensoria Pública da União. Então, só para divulgar, porque eu acho que é importante o conhecimento delas, a experiência delas, né, ser transmitida e não ficar simplesmente na minha pesquisa. E é isso, gente. Obrigada, viu? Então, acho que agora eu posso comentar que encerrar muito bem traduzir melhor o que eu gostaria de falar a partir do que vocês duas falaram agora. Primeiro, agradecer também a Mariana, que falou, o Arthur e o Daniel, e tentar lembrar um pouco dessas práticas que são de metodologias ativas, o PBL que a Mariana trouxe, as experiências de extensão, os projetos que o Daniel comentou, e tentar inseri-los com aquilo que um educador da USP, o José Moran, fala, não necessariamente no ensino superior, mas na educação de modo geral, com metodologias ativas, que é esse retorno com a publicação. Então, a gente vem, vocês falaram, né, cada um tem um projeto individual, cada um tem um projeto coletivo, anual, semestral, enfim, dentro da disciplina do professor nós fazemos assim e tudo, mas no final temos um documentário, temos fotos, temos isso, e temos publicação, vamos lançar um livro. Então, é sempre fundamental, e ele fala isso, né, que a gente materialize isso, que os alunos materializem isso, essa construção do conhecimento, e vocês, não sei se intuitivamente ou já de posse disso, estão realizando, né, de fato. Então, acho que mesmo em uma disciplina, em qualquer coisa que a gente faça, como o Arthur tinha falado, uma ata, que tem esse registro histórico, então, que fica para depois em respeito a quem virá, e também a própria instituição, mas também é algo que te incentiva a visualizar a produção daquele teu trabalho, e é uma coisa que a gente faz muito na ESA. Eu vou até compartilhar aqui com vocês também, todas as publicações que a gente tem feito ao longo desse ano. A gente acabou de fazer um ano aqui, eu perdi as contas, acho que são mais de 47 artigos, mas eu vou colocar aqui. Muitos deles têm muita experiência, né, de todos os pesquisadores pessoais, inclusive, com as temáticas de pesquisa, e eu quero ressaltar aqui a validar também toda a contribuição da Renata, né, no nosso grupo. O nosso grupo tem 5 pessoas, 5 pesquisadores, e a Renata é a única pesquisadora que ainda não é doutora, mas ela é uma pessoa que hoje à tarde nós estávamos comentando isso, uma coisa que é muito importante para o ensino jurídico, para o mundo do direito de modo geral, que é uma imaginação sociológica, que é mesmo esse respeito aos dados, né, a como a comunidade recebe esses dados, tanto a comunidade acadêmica quanto a própria comunidade que é objeto daquele estudo, e eu quero honrar a presença dela aqui hoje, nesse sentido, as nossas parcerias, e compartilhar um pouco disso. Cada um traz o seu melhor, a gente já identificou isso também, e procura sempre traduzir isso em termos de publicação. E acho que era isso, publicação, e tentar encerrar dessa forma. E
mais uma vez agradecer a presença de todos, como vocês têm produzido isso em termos de USP, e isso para nós é riquíssimo, saber como vocês estão trabalhando isso e revolucionando isso dentro do ensino e da prática jurídica, né, de modo geral, e plantando essas sementes. Então, falar um pouco, lembrar um pouco aí do Arthur, hoje eu me sinto uma samambaia, então estou aqui cheia de raízes pequenas, né, muitas raízes, mas também com uma folha muito grande, que está absorvendo muito o que vocês estão falando, e muito aquelas sementinhas, que acho que não são muito bem sementes, mas aquelas pequenas partículas pretinhas que são espalhadas, que são as sementes, né, acabam sendo, e é isso, cada um desses pontinhos eu gostaria de que fossem levados também, nesse tipo de reflexão, e mostrar que a sociologia, a antropologia e o direito sempre caminham juntos, por isso que a minha formação depois foi sempre em antropologia, sociologia, ciências sociais de modo geral, e que muitas dessas ferramentas para pesquisa podem ser melhoradas com a etnografia, que é um método que a gente vem trabalhando desde sempre, e eu acredito que pode agregar muito com o que vocês fazem, o que pretendem fazer, todos nós, no final das contas, e sempre com esse olhar para o objeto diferenciado. Mais uma vez, obrigada, passo para a Cecília. Queria só agradecer a vocês pelo convite, mais uma vez ao Eric por ter dado essa oportunidade que a gente pudesse dialogar, e agradecer muito Renata, Raíssa, por tudo que vocês compartilharam conosco, por esse diálogo que foi muito rico. Aproveitar também para agradecer ao nosso professor, supervisor, professor Conrado Biner Mendes, por manter esse grupo ativo, cadastrado, revigorado todos os anos, em diálogo. Aqui a gente tem a coordenação quase completa do núcleo, falta só a Luísa Correia, que não pôde estar presente. Agradecer especialmente as nossas alunas de 5 anos de DDD, são elas que sempre construíram esse espaço e tornaram tudo isso possível, e que hoje, muitas, inclusive eu fui aluna da primeira turma do DDD, que hoje podem estar aqui também na coordenação, enfim, repensando esse lugar no ensino, e agradecer quem está nos assistindo, que foram aqui 2 horas de diálogo sobre as práticas antidiscriminatórias no direito, relacionando ensino, extensão, pesquisa, como a gente olha para tudo isso dentro de um âmbito universitário e repensa e transforma o ensino, e transformando o ensino, a gente transforma, parafraseando um pouco a Raíssa, a gente transforma o mundo do trabalho, né? A gente transforma o mundo do trabalho, a gente transforma o nosso âmbito pessoal, então a gente se transforma enquanto cidadãs e cidadãos. Então, queria agradecer a essa oportunidade e dizer que a gente fica aberto, a gente tem um canal no YouTube, como foi mencionado, com os documentários disponíveis, temos a nossa arroba no Instagram, no Facebook, um site que a gente está reformulando para ficar bem acessível e, enfim, interessante, com as informações sobre os nossos trabalhos e que a gente vem transformando. Se você tiver interesse, acessa, procura a gente, Núcleo DDD, Núcleo DDD, a gente vai ficar muito feliz em seguir esse diálogo em qualquer canto do país em que você esteja nos assistindo. Muito obrigada. Gente, eu queria só aproveitar rapidinho para a gente finalizar. A Cleo comentou que a gente tinha uma prática de check-in e check-out, né, nos encontros. E acho passar que para o Arthur, e acredito que acho que deu uma travada no áudio da Raíssa. Mas eu, voltando assim um pouco, queria aproveitar que a Raíssa puxou uma ideia que para mim me remeteu muito ao check-out típico que a gente tem, né? E ela falou que ela está se sentindo uma samambaia, assim, porque está absorvendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo com muitas sementinhas para plantar. E aí queria aproveitar para a gente puxar um check-out, assim, que é uma coisa típica do DDD, e trazer essa prática aqui para todo mundo ver como é que funciona, ter um pouquinho dessa experiência, e cada um falar, assim, qual planta você está se sentindo hoje, aproveitando esse gancho incrível que a Raíssa trouxe.
E só para seguindo aqui o gancho, né, na proposta, eu acho que estou me sentindo meio uma jiboia, que é uma planta que cresce muito assim e vai se espalhando com os galhos para frente, porque eu acho que hoje a experiência para mim foi muito enriquecedora, assim. Eu estou sorrindo de orelha a orelha, acho que aprendi muito com as experiências que a Raíssa, a Renata trouxeram e também com as falas das minhas queridíssimas amigas e colegas de coordenação do DDD. Acho que eu posso... Mitty, que você quer falar? Eu queria agradecer de novo com as falas maravilhosas, encerração maravilhosa da SESC também, e eu queria falar que eu estou me sentindo um brotinho de feijão. Eu acho que feijão é uma das primeiras plantas que a gente aprende a plantar lá na escola, quando a gente planta no algodãozinho, depois põe na terra. E eu e mexe planto feijãozinho aqui em casa também, eu acho ele muito lindo crescendo. E é isso, eu estou me sentindo muito inspirada por ouvir todos vocês e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente, pelo convite, pelo espaço de contribuição, de diálogo, de trocas. Eu estou me sentindo um cacto, daqueles cactos que soltam flores, sabe? Porque acho que eu aprendi bastante com essas pessoas incríveis da coordenação do DDD aqui, a desenvolver uma certa resistência, manda Caruci, a desenvolver uma certa resistência e guardar a água que a gente tem, né? Mesmo que seja só um pouquinho, a gente guarda para se proteger, para ficar são, seguro, salvo, e utilizar a energia no que vale a pena. Então, muito obrigado por regar esse cacto e fazer as plantinhas nascerem. Eu vou fazer o meu check-out também. Eu não sou muito boa de plantas, mas eu estou sentindo uma planta que cresce bem melhor junto com as outras, porque acho que a questão do ensino, geralmente a gente fica muito sozinho pensando, e no DDD a gente tem um espaço coletivo para pensar. Aqui foi um diálogo bastante coletivo, de muita troca. Queria muito agradecer a Raíssa e a Renata. A disciplina, né, que a gente faz na graduação a gente tem 5 pessoas na coordenação do DDD, mais cerca de quase 20 alunos do DDD, pensando junto com o Conrado. A gente fez um exercício de escuta de várias lideranças de movimentos sociais antes de criar essa disciplina. A disciplina já foram para vários alunos que constroem os projetos, então a da importância da gente construir junto, assim, isso é algo que é muito forte para mim, refletir junto sobre ensino, e essa conversa também ficou muito marcada, quanto é gostoso trocar com outras pessoas sobre esse tema. Então, se alguém sabe o nome de uma planta que cresce melhor coletivamente, essa é a planta. Bom, eu vou falar também uma. Eu acho que eu estou me sentindo bem um girassol, assim. Às vezes a gente está num cenário tão complicado, né, no ensino, enfim, e às vezes a gente precisa procurar, né, uma forma de virar para onde está a luz, enfim, foi o que eu pensei, gente, que eu estou sentindo. Renata, a gente está muito alinhada, porque foi exatamente a planta que eu pensei. Estou me sentindo um girassol, assim, olhando ao redor, buscando essa energia e essa troca com todas e todos vocês. Então, é uma das minhas flores favoritas e foi exatamente nela que eu pensei também. Então, que a gente possa ser uns dos outros, umas das outras, né? Não só o sol, para a gente não depositar na outra pessoa tanta carga, mas que a gente seja o sol e o girassol umas das outras, né? Que a gente possa ter essas trocas e, enfim, estou realmente me sentindo reenergizada com esse diálogo. Muito obrigada. Bom, então, o que eu queria ter falado antes, né, do check-out, mas eu acho que cabe, eu faria até um check-out por ele, falar um pouco sobre o Eric, que não pôde estar aqui, mas ele que organizou, ele que convidou, e vocês já agradeceram, ressaltaram essa importância, né, e falar que ele é nosso parceiro, e agradecer, e falar que não é à toa que ele fez essa proposta a vocês. Ele tem uma trajetória que isso um pouco, então, para quem estiver ouvindo, o Eric é nosso coordenador acadêmico aqui na ESA, ele tem graça
em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, em Direito pela Universidade de São Paulo, em História pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em Economia do Trabalho na Unicamp, e Direito do Trabalho na Faculdade de São Paulo, e é doutorando em História Econômica na USP atualmente, e pesquisando História de Justiça do Trabalho, então sempre fazendo aquilo que eu falo, eu já falei para a Renata, e muitas vezes para quem é de outras áreas, né, que quando a gente é picado pelo direito, tudo cria essa nuance, né, todo o nosso olhar muda, então a gente envolve as disciplinas através das instituições, enfim, de como o direito é reproduzido. Então, o Eric tem esse olhar muito sensível e bem interdisciplinar, como vocês sabem, que vocês perceberam, e honrar também essa abertura dele e esse apoio, né, que a gente sempre encontra. Na pessoa dele e aqui na ESA de modo geral. Também agradecer ao nosso coordenador geral, que é o Adriano de Assis Ferreira, que também tem uma formação mega interdisciplinar, e o nosso diretor, que é o professor Jorge Bolsinhas. Então, agradecer a ESA de modo geral, e ao Matheus também, que ficou aqui no suporte conosco. E é isso, muito obrigada de coração.